Então, agora todo mundo virou especialista em coronavírus. Eu também vou me juntar a essa tribo de especialistas. Não, brincadeira. Eu sei muito pouco sobre o coronavírus. Mas eu sei algumas coisas sobre a relação de estilo de vida e saúde. E que se relacionam a todo e qualquer problema relacionado à saúde, inclusive a infecção por coronavírus. Sabe aqueles livrinhos que tem vários pontinhos e quando você vai ligando os pontinhos, eles se transformam em um desenho, seja a cabeça de um animal, uma árvore, qualquer coisa. Imagina o seguinte, imagina que você pega uma folha em branco e faz 2 pontinhos. E você imagina que esses 2 pontinhos fazem parte do desenho da cabeça de um cachorro, por exemplo. Aí você dá para uma outra pessoa e pergunta: o que tem aqui? A pessoa vai dizer 2 pontos. Vai dizer: não, errou. É um cachorro. Não, você tá louco? São 2 pontos. Não, é um cachorro. As 2 pessoas estão certas. Mas uma está enxergando mais do que a outra. Aí você acrescenta a esses 2 pontos mais 2 pontos. Uma pessoa vai continuar vendo o cachorro, outra pessoa vai continuar vendo agora, quer dizer, vai passar a ver 4 pontos. E assim por diante, até que, de repente, quando você tem lá, dependendo da distribuição desses pontos, 50 pontos, de repente ambas veem um cachorro. O que essa analogia... O que eu quero dizer com essa analogia maluca? Eu estou querendo falar sobre a relação entre saúde e exposição ao sol. Quando hoje você linka vários tipos de doenças à falta de exposição ao sol, a imensa maioria das pessoas vai dizer que você está louco, que não tem nada a ver. Pergunta: de onde você tirou isso? Por quê? Porque você está vendo a cabeça do cachorro, mas a pessoa está vendo 2 pontos. As pessoas só vão enxergar essa relação quando houver vários pontos conectando, digamos, essas 2 entidades, ou seja, uma doença e a falta de exposição ao sol. Por exemplo, esclerose múltipla, que é uma doença autoimune. Existem algumas evidências epidemiológicas de que falta de exposição solar é um fator predisponente para o desenvolvimento de esclerose múltipla. Ou seja, 2 pontos que aparentemente não têm relação nenhuma um com o outro, mas que você vai acrescentando pontos. E o que são esses outros pontos? São novos conhecimentos. Mas quanto menos pontos você precisar para enxergar a ligação entre os, digamos assim, os primeiros pontos, os pontos originais, melhor para todo mundo. É lógico que se você sempre ficar tentando linkar 2 pontos sem outros e achar uma relação entre eles, algumas vezes você pode errar, lógico. Isso me lembra uma vez jogando imagem e ação na praia
e meninos contra meninas, e de repente o meu parceiro de jogo fez um risco e eu falei jiu-jitsu, e era jiu-jitsu. Então assim, você tem que cuidar para não achar que toda hora que alguém fizer um risco você vai acertar o que a pessoa está querendo dizer, ou enfim, o que essa ligação epidemiológica está querendo dizer. Dito isso, existe outro problema hoje em termos de ciência e saúde. E não é só isso. Vários problemas, digamos, da humanidade têm relação com isso. Que é a nossa tendência a dar nome às mais variadas entidades. A gente dá nome às pessoas, mas a gente dá nome a processos, também às vezes extremamente complexos, ou até mesmo a estruturas complexas, e que muitas vezes você engloba várias estruturas complexas parecidas e dá o mesmo nome para elas, e às vezes esquecendo de falar o sobrenome delas, e às vezes mesmo falando o sobrenome você acaba fazendo confusão, porque elas não são iguais. Nem todo João da Silva é igual a outro João da Silva, muito menos todos os João são iguais. E é o problema, por exemplo, com a vitamina D. O que acontece? Que hoje, para a maioria das pessoas, quando você falar a palavra vitamina, se você pudesse filmar o que vem na cabeça de uma pessoa quando você fala a palavra vitamina, eu tenho certeza que uma parte enorme da população viria uma cápsula ou um frasco de polivitamínico. Então toda vez que você fala em vitamina, muitas pessoas entendem como um suplemento por via oral, que tem que ser comprado numa farmácia ou hoje em dia pela internet, etc. E aí é o problema da vitamina D. Primeiro porque já é de conhecimento de muitas pessoas que, na verdade, a vitamina D, tendo em vista o seu mecanismo de ação, ela não vou dizer mais ou menos que uma vitamina, mas ela age como um hormônio no nosso organismo. E segundo, quando você fala vitamina D, muitas pessoas pensam no sol. Ou, quando você fala para a pessoa, você precisa pegar mais sol. Quantas pessoas não vão responder para você? É verdade, eu tenho que aumentar a minha vitamina D. E sol também não é vitamina D. Vitamina D é uma porção pequena do que significa o sol. Então, por exemplo, falando em doença viral e exposição ao sol, assim, muito rapidamente, dois fatores. Se você se expuser mais ao sol, dois fatores vão fazer com que você acabe tendo um risco menor de tanto desenvolver uma doença viral e também melhorando o seu prognóstico, mesmo desenvolvendo uma doença viral. Primeiro é que a radiação ultravioleta, por si só, ela inativa vários tipos de vírus. E dois, o próprio aumento na produção de vitamina D que vai acontecer no seu organismo vai aumentar a sua atividade do sistema imunológico para combater essa doença viral.
E nisso, duas coisas vão acontecer. Você vai ter um melhor prognóstico e vai ter uma carga viral menor também. Ou seja, você vai transmitir menos essa doença. Você vai transmitir por menos tempo essa doença. Então você pega, por exemplo, o caso do coronavírus, em que um dos principais problemas dele é a alta transmissibilidade. Então você vai estar melhorando, diminuindo, digamos assim, achatando a curva, porque agora é o que mais se fala, né, em achatar a curva, digamos assim, da quantidade de casos, da incidência, certo? Então, fica um recado. A partir de ontem, agora cada vez mais os serviços vão começar a parar, desde a notícia de que as escolas, pelo menos aqui no Paraná, vão decretar recesso. Vai ser um efeito dominó e mais serviços vão começar a fechar e mais as pessoas vão entrar em quarentena, digamos assim. Mas tudo bem, é extremamente importante esse isolamento social físico, indiscutivelmente. Mas não use isso como uma desculpa para sentar a bunda no sofá e ficar assistindo Netflix, comendo porcaria. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ser exposto ao coronavírus. Mesmo com o tal do achatamento da curva da incidência, você vai se expor. E em se expondo e estando num mau estado de saúde, você vai acabar, digamos assim, prolongando, digamos assim, diminuindo esse achatamento paradoxalmente, né? Por fazer a quarentena você vai melhorar isso, mas você vai estender esse período, digamos assim, de aumento da transmissão e etc, etc. E o que a gente quer é que essa tormenta passe logo. É ruim para todo mundo, mesmo para quem fabrica papel higiênico. Porque mesmo quem fabrica papel higiênico tem família. Então, fique na sua casa, não vá trabalhar, não vá estudar, mas se exponha ao sol quando possível. Fique ao ar livre, você não precisa se juntar a outras pessoas. Até porque, por mais que eu esteja falando aqui, sei lá quantas meia dúzia de pessoas vão escutar o que eu estou falando. E dessas que vão escutar, quantas vão fazer o que eu estou falando. Então, desculpa, estavam me pedindo coisa. E eu tive que usar a minha placa que a minha filha fez. E desculpa, perdi completamente o trem do pensamento. Ah, sim. Então, assim, se você for pra rua, se você for pegar sol, você vai encontrar poucas pessoas, evidentemente. Por quê? As pessoas têm medo do sol, as pessoas têm preguiça de ir pra rua, normalmente, né? E agora as pessoas vão ter medo de sair pra rua. Então, você vai acabar estando isolado fisicamente, socialmente, e se expondo ao sol e melhorando a sua saúde. Tá bom? Se cuidem.